Fala galerinha, meu nome é Igor e vou apresentar um pouco sobre o C++, sua origem da linguagem, exemplos de código, sistemas operacionais suportados, um pouco sobre o C++. Bom, sua história. A linguagem C foi inventada e foi implementada no início dos anos 70 por Dennis Ritchie, usando o sistema operacional Unix. A linguagem C é o resultado do processo de desenvolvimento iniciado com outra linguagem, chamada BCPL, desenvolvida por Martin Richards. Esta linguagem influenciou a linguagem inventada por Ken Thompson, chamada linguagem B. Sendo assim, a linguagem C é a evolução da linguagem B. A linguagem C se tornou uma das linguagens de programação mais utilizada por ser flexível e ainda poderosa, sendo ela a responsável pela criação de alguns softwares famosos e base de jogos. A linguagem C encontra seus limites quando o tamanho de um projeto ultrapassa certo ponto de 25.000 a 100.000 linhas de código. Para sua solução deste problema, em 1980, um estudioso chamado Bjarne Stroustrup, acrescentando várias extensões na linguagem C, deu origem à nova linguagem, que se chamava inicialmente C com classes, e por volta dos anos 1983, o nome foi mudado para a linguagem C++. Mas a evolução do C++ não parou com o Bjarne. Muitas foram as implementações, até tornar a linguagem C++ uma linguagem que suporta programação orientada a objetos. As inspirações relacionadas acima devem através de outra linguagem de programação chamada Simula 67. Podemos também destacar que C++ é uma linguagem de programação multiplataforma, multiparadigma e de médio nível, isto é, combina características de linguagem de alto e baixo níveis. É uma das linguagens mais populares do mundo, sendo muito utilizada também na área acadêmica, para compor grade de disciplinas de curso superior. Também pode-se ter uma observação que nas faculdades ainda ensina-se o básico da linguagem, e não todo o potencial que ela pode se oferecer referente à criação de sistemas e de projetos. O principal foco objetivo foi implementar uma versão distribuída do núcleo Unix. Então se vem a analogia mais, que remete à incrementação, expansão. Como o Unix era escrito em C, deveria se manter a compatibilidade, ainda que adicionando novos recursos. Bom, alguns tipos de aplicação do C++. É utilizado em projetos como compiladores, editores, ferramentas de programação, jogos e programas de rede. Já sobre os principais frameworks, citei 3 pontos importantes, que é jogos, web e Windows. Sobre os jogos, coloquei 2 programas essencial e é destacado um dos melhores mundialmente, que é Anvil. Atende a plataforma Windows, PlayStation, Xbox, Wii e alguns jogos desenvolvidos por eles, que é Hyper Escape, Assassin's Creed e Prince of Persia. Já o segundo programa é Adventure Game Studio. Sua plataforma que atende é Windows e Linux. Os jogos desenvolvidos por esse programas famosos seriam Sisu Mythos e Blackwell. Já sobre o web, eu peguei um programa brasileiro, que seria CWF. E do Windows, um dos mais conhecidos seria Microsoft Visual C++, que acompanha-se em computadores do sistema operacional Windows. Então, relacionado à dificuldade de aprendizagens sobre a linguagem C++ e a sua curva de aprendizagem. Bom, o C++ tem recebido uma quantidade enorme de críticas. É uma linguagem muito grande, que leva um longo tempo para ser aprendida. Bom, sua padronização tem demorado muito, o que torna difícil escrever código portável, linguagens mais recentes, notadamente Java tem recebido mais atenção da imprensa especializada, mas ainda assim, entre as linguagens que suportam o estilo orientado a objeto, C++ é de longe
a linguagem mais usada e seu uso continua crescendo rapidamente. Bom, um pouco da complexidade do C++ foi herdada do C, ou resulta do próprio processo evolucionário da linguagem. Mas, em sua maior parte, C++ é complexa, porque é poderosa. Para um problema simples, qualquer linguagem serve. Um problema difícil requer uma linguagem poderosa. Cada recurso do C++ existe porque comprovadamente é importante para alguma área da indústria de software. Com a padronização da linguagem quase concluída, os compiladores que implementam a maioria dos novos recursos padrões estão disponíveis para quase todas as plataformas. Em relação já sobre os sistemas operacionais suportados do C++, podemos citar Windows, Linux, macOS, celulares, sistemas que conseguimos ver no dia a dia, que usamos no dia a dia atualmente. Bom, já sobre os aplicativos desenvolvidos em C++, de acordo com Bjarne Stroustrup, possui uns exemplos de aplicativo parcial ou totalmente escrito na linguagem. Como exemplo, o Adobe Photoshop, a Amazon, Internet Explorer, Mozilla Firefox, iPods e macOS. Também cita-se também os motores de busca do Google, em especial o Google Boot. Em relação aos programas utilizados para criar as linhas de código, compilar os mesmos, tornando executáveis as aplicações, podemos destacar também o Dev C++, que é hoje o mais utilizado pelas pessoas que estão aprendendo a linguagem e alguns mais avançados utilizam também. Lembrando que esse programa tem algumas limitações quanto ao uso integral da linguagem. Citamos também o Visual Studio, que é uma ferramenta mais completa para utilizar para o desenvolvimento de aplicações em C e C++, sendo que tem a parte de console para desenvolvimento e a parte visual. Com esta ferramenta, também tem como utilizar banco de dados para utilização da linguagem da programação C. E por último, cito também o C-Builder, também ótima ferramenta para desenvolvimento de aplicações visuais. Essas três aqui é um destaque das três, podemos dizer, três principais do mercado, né? Existem também outras ferramentas que podem ser utilizadas, mas acima foi relacionada às mais comuns de ser utilizadas. Em relação ao esqueleto de um programa em C++, podemos citar como mostra a imagem as 4 linhas de códigos padronizados, que seriam include, hashtag include, que tem a declaração, a biblioteca, né? A int espaço a underline global, que era a declaração de variáveis global ou funções e procedimentos, caso haja. O int main, que é declaração da função principal, sempre que for necessário, e o float number on, que é variáveis locais, caso precise. Os principais comandos em relação ao C++. E fecha as aspas. Esse seria o destaque relacionado ao esqueleto de programa C++. Então, galerinha, mostra o código aqui. Desenvolvido, um exemplo de código, né? Desenvolvido aqui no Dev C++, que é simplesmente a soma de A mais B. Vamos executar aqui para mostrar para vocês. Usado include, int main, scanf e a soma, né? Printf e return 0. É basicamente a soma de A mais B de dois números. 25, opa, um exemplo aqui, 25, 225, bom, 225 e 46, que a soma é 271. É um código simples, né? Só para mostrar um exemplo, né, de como funciona o C++ aqui no programa Dev C++. Seria basicamente isso,
Um código bem simples, extremamente básico. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado